E aí, beleza? Salmo, resumo do capítulo 78. Bem, temos 72 versículos no capítulo 78. Recomendo a leitura, a releitura e a reflexão de versículo a versículo. É um dos salmos que narram início, meio e fim da história de Israel, de um pedaço da história de Israel, com feitos maravilhosos do Senhor, narra a ingratidão do povo, a tendência de esquecimento quando tudo vai bem. A gente normalmente se lembra de buscar o Senhor quando alguma coisa acontece. Ai, meu Deus! Aqui nos fala o salmista, início, meio e fim da história do povo de Israel por um determinado tempo. Diz assim o salmista no versículo 1: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Segundo, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, os que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Quinto versículo: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu um rei. Quinto versículo: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Décimo versículo nos diz: Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. 12. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. 13. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique. 14. Guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. E aí narra o salmista o que fez o Senhor. 19 nos diz: Falaram contra Deus dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? 20. Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? 21. Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se elevou o seu furor contra Israel. 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. 23. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. 25. Comeu cada qual o pão dos anjos e enviou-lhes ele comida a fartar. 26. Fez soprar do céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. 27. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. 28. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. 29. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. 30. Porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se levou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. 34. Quando os fazia morrer, então buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. 35. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. 36. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam. 37. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança.
40 nos diz: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? (49) Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Refere-se aqui já ao salmista do que as pragas do Egito. 50. Deu livre acesso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. 51. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. 52. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. 53. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. 54. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. 56. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um ar enganoso. 58. Pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. 59. Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Sió, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca de sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. 64. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. 65. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comitou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. 68. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Versículo 72, último versículo do capítulo 78, diz o salmista: E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Bem, recomendo, como já disse, a leitura de versículo a versículo. Salmo didático de Asaf nos fala acerca da providência divina na história de seu povo e como nós, humanos, somos falhos. Por mais que o Senhor nos demonstre a sua presença, por mais que Ele nos abrace, parece ser da natureza humana ao pecar. E narra toda a história de um tempo do povo de Deus aqui. Como se perpetuou o conhecimento que a nós chegou, de pai para filho, de como o Senhor arrancou o povo que já estava cativo por mérito próprio, mas como os arrancou da mão dos egípcios, também é narrado neste salmo, por meio desse cântico. Como em meio a essa maravilha o povo foi ingrato e desobedeceu a Deus no deserto. Como pagaram o preço por isso e como Deus, conforme a sua vontade no seu tempo, redimiu o povo e escolheu entre eles uma tribo e a Davi para conduzir o seu povo. E aí a história continua. Desejo que Deus continue a nos dar tão claramente a sua palavra e que possamos ter intimidade com o Senhor mais e mais e viver exclusivamente do seu favor. Que Deus continue a nos abençoar, é o que desejo. Sucesso!